Sérgio Enio Gomes quer saber sobre o que acha das profecias de Ellen Golden White. O que nós achamos das profecias de Ellen Golden White. Olha, é sabido, né, a historicidade deste grupo religioso, desta denominação, que é o Adventismo do Sétimo Dia, que eles têm, digamos, os livros, os escritos, as literaturas e até mesmo as profecias dessa liderança feminina da denominação que estivesse no mesmo patamar da palavra de Deus, e isso nós não podemos concordar, em hipótese alguma. Por quê? Porque existem profecias desta senhora Ellen Golden White que são contrárias à palavra de Deus. E qualquer profecia de qualquer denominação, seja tradicional, seja pentecostal, neopentecostal, histórica, protestante, que é contrária às Sagradas Escrituras, não só profecia, estudo, doutrinas que são contrárias à sã doutrina, à doutrina dos apóstolos, nós simplesmente rechaçamos. Então, é fato, é relatado, não tem como esconder que muitas profecias, muitas doutrinas oriunda dessa mulher, eu falo mulher não no sentido pejorativo, não é? De Ellen Golden White, estão contrárias à Bíblia Sagrada. E, lamentavelmente, as pessoas acabam dando crédito mais a essas profecias, do que a própria palavra de Deus, ou se coloca no mesmo patamar. E assim tem ocorrido também com outras denominações. Se levanta um pastor, um líder, um bispo, um apóstolo, um guru, que tem profecia que contraria a Bíblia, as pessoas ingenuamente, por falta de conhecimento, acabam acompanhando esses gurus espirituais, seja do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas isso é porque lhe falta conhecimento. É por isso que Jesus disse abertamente: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é simples assim. É simples assim. Pode ter dito alguma coisa certa? Não é o mérito, não vamos entrar nessa questão. Mas que existem muitas coisas que são contrárias, antagônicas à Bíblia, então a gente rechaça. Pastor Mário Souza. Eu vou acrescentar, em vez de colocar as profecias, os escritos, né? Os livros dela. Não somente dela, mas de outros. O livro dos Mormons, né? Tantos outros livros que vêm querendo equiparar ou querendo equiparação à Bíblia, todos eles sejam anátemas, são heréticos. Não se deve dar qualquer valor, viu? A Bíblia é a nossa única maneira de crer, a nossa única regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro que venha tentar se equiparar, seja descartado imediatamente. Seja de que denominação for. Exato. Livros, você pode ler, comentadores, comentaristas, né? Que venham comentar a respeito da Bíblia para apoiar, ajudar na interpretação. Agora, contestar e querer equiparar, teve um tempo desse aí que teve até um da Assembleia dos Estados Unidos, né? Dizendo que o livro dele era igual à Bíblia. Quer dizer, tá sumido aí, tá aparecido, tá apático. Desaparecido, tá apático aí, né? Porque isso não faz fundamento, não tem fundamento. Então, eu não dou qualquer prestígio, enfim. Moral da história. Não tem nenhum valor, viu, Ion? A palavra é unicamente essa. Não tem nenhum valor. A Bíblia é única. Ela é inerrante. Ela é insubstituível. Enfim, ela é tudo. Fora ela, nada existe. Vamos lá. Silvana Reis. Pastores, eu gostaria de saber que eu já ouvi oposições contrárias. Judeus que não creem
em Jesus. Continuam não crendo que Jesus é o Messias que havia de vir. Estão aguardando ainda o Messias. E nesses séculos e milênios, na época da igreja, os judeus que morreram ainda aguardando o Messias, por eles não ter crido em Jesus, o que acontece com eles? Deixa eu ler um texto aqui que eu li há pouco tempo, na aos apóstolos, Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele, no capítulo 17, versículo 2, diz assim: Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E ele completa o versículo 3. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Cristo. Eita maravilha! Não é? Então ele explicando por onde, pastor? Pelas Escrituras. Pois é. E um outro texto também que ajuda a gente a clarear um pouco aqui, é assim: Paulo, tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter à fé em Cristo Jesus, tanto a judeus e também gentios, a universalidade da fé. Pastor Mário Souza, diga pra gente. Isso aí. É um assunto por demais complexo, né? Difícil difícil interpretação, sabe, irmão Silvano? Jesus, tudo é nele, está nele, por ele e através dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, ele diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que parte? Você vê que a maioria, então, não está fazendo parte dessa parte. E aí gera-se problemas. O que mais você vê hoje, olha, a nossa mídia, na nossa televisão, por exemplo, você vê um monte de pessoas que se dizem judeus, né? Silvio Santos é judeu, Luciano Huck é judeu, aquele que foi o pai da filha de Xuxa, judeu. Agora, olha como eles vivem. Você entendeu? O que acontece com um crente desviado? Vai para o inferno. É todo crente que está na igreja que vai para o céu, irmão Silvano? E pastor Mário, me permita aqui um parêntese. E todos que saíram lá do Egito foram libertos pela mão poderosa e graciosa de Deus, foram salvos? E entraram. Então, há casos e casos, entendeu? Depende muito da situação e como. É um assunto tão complexo que jamais conseguiríamos esgotar esse assunto em alguns segundinhos, entendeu? Porque você vê que Deus, ele é rigoroso no seu tratamento. É rigoroso. A Bíblia diz que toda a igreja será salva. Está escrito. Tanto é que está escrito assim, olha, que a igreja, a noiva do Cordeiro já se aprontou. A igreja está pronta para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Ora, toda a igreja será salva. E eu pergunto, e todos os crentes serão? Nós estudamos na lição de domingo retrasado, aquela de Gog e Magog, agora da restauração de Israel, que está dizendo assim, aqui, Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete e todo Israel será salvo. Igualzinho a igreja. Por quê? Porque Israel é a igreja do Antigo Testamento. E a igreja hoje é o Israel do Novo Testamento. Veja que a nossa cultura é judaica cristã. Por que é que tem 24 anciãos no Apocalipse? É porque 12 são patriarcas de Israel. E os outros 12 são os apóstolos. Mas os 24 são o quê? Judeus.
tanto os patriarcas quanto os apóstolos. É por isso que Israel é a igreja do Antigo Testamento. Como a igreja hoje é o Israel do Novo Testamento. E crente ruim, desviado, relaxado, não vai para o céu. Tem que ser igreja. E judeu que anda aí de qualquer maneira, não é falso judeu. Até Jesus fala isso na igreja de Filadélfia, né? Os falsos judeus, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Olha aí. Então, são casos especiais, específicos, que teríamos que ter tempo para explicar uma porção de coisa. Mas moral da história, minha irmã, a maioria dessa gente vai ficar tudo no deserto, como a maioria dos crentes vão ficar também. O tratamento é igual para judeus, para a igreja. Jesus, o que é que ele veio fazer? De ambos os povos, ele veio fazer o quê? Ele não poupou os naturais, então os gentios tomem cuidado. Tomem viu? cuidado, tomem cuidado. E outra coisa, Jesus é o centro. Aquele que olhar para mim será salvo. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito, e vamos acatar, obedecer, praticar e seguir à frente.